Nice, empresa organizadora e realizadora do Farm Manager 2014, tem o prazer de recebê-los para a cerimônia oficial de abertura da 6ª edição do Farm Manager, evento desenvolvido com o objetivo de promover palestras, discutir visões e oportunidades mercadológicas, antecipar tendências e oferecer caminhos para que os empresários e executivos do varejo, do atacado, das indústrias farmacêuticas, de cosméticos, dos prestadores de serviços e entidades do setor, aqui representados, possam planejar suas iniciativas e ações de desenvolvimento e crescimento. Nosso muito obrigado a todos pela presença e sejam, mais uma vez, muito bem-vindos. Bem, senhoras e senhores, para que cumpramos com o nosso ato cívico, por favor, queiram levantar-se e cantemos juntos o hino nacional brasileiro. Acomodem-se, por favor. O Farm Manager, senhoras e senhores, conforme pesquisas de mercado e o parecer dos participantes das últimas edições, é o mais completo evento na área de saúde e beleza, que, preparado e conduzido por renomados palestrantes, proporciona aos convencionais a mais ampla visão de mercado e dos negócios e aproxima os executivos e gestores de negócios em um ambiente descontraído de networking. O Farm Manager conta com o apoio institucional de todas as entidades, Abafarma, ABC Farma, Abimip, Abradilan, Abrafarma, Alanac, Acifarma, Comitê Abras de Farmácias, Febrafar, Interfarma,
Progenéricos, Sincamesp, Sincofarma e Sindusfarma. A Savana Business é a nossa coordenadora de conteúdo, que traz consigo a FIA e Bevar e as mais importantes empresas de auditoria e consultoria de mercado mundial, Close-Up International, IMS Health e Nielsen Brasil. Nas suas especializações, contribuem também com o desenvolvimento do Farm Manager as empresas Interplayers, Kuzma Editora, Cagem e a Seven PDV, parceiros desde a primeira edição do Farm Manager. Presentes no Farm Manager estão os executivos das redes de farmácias, dos distribuidores e de importantes farmácias independentes que atendem e respondem por mais de 70% dos negócios de medicamentos e de grande share no mercado de perfumaria e cosméticos, cobrindo em conjunto os mais de 5.500 municípios brasileiros. Aqui estão, portanto, as melhores oportunidades para as indústrias e também para os prestadores de serviços que se relacionam comercialmente com o atacado e com o varejo, nas áreas de saúde e da beleza, a quem estendemos os nossos mais sinceros agradecimentos pela presença. Abrilhantando e dando grandiosidade ao Farm Manager, encontram-se presentes ainda a Anvisa, representada pelo Dr. Renato Porto, diretor da Diretoria de Regulação Sanitária, e a Câmara dos Deputados, representada pelo deputado federal Sr. Walter Yoshi, responsável pelo projeto de desoneração de medicamentos e que recebem também as nossas boas-vindas e o nosso muito obrigado pela presença. Muito obrigado também aos patrocinadores que investiram e acreditaram no propósito do Farm Manager, viabilizando mais uma vez a sua realização. Só com vocês é possível a organização e a realização de um evento de tamanha magnitude, seriedade, credibilidade e de tantas contribuições para o setor farmacêutico e de cosméticos. Solicitamos aos varejistas e atacadistas para visitá-los e, pessoalmente, agradecer-lhes porque vocês, juntos, são os grandes atores do Farm Manager. Nossas boas-vindas aos palestrantes, mediadores, debatedores, visitantes e prestadores de serviços que nos ajudaram e ajudarão na realização do Farm Manager 2014, a quem prestamos também a nossa homenagem e congratulações. No setor de saúde e beleza no Brasil, as ações conjuntas do governo e dos empresários aqui presentes, sob o ponto de vista social e de distribuição de renda, têm sido relevantes, mas muitos desafios ainda tem na consolidação e no modelo de negócio do comércio farmacêutico, na infraestrutura geral brasileira, nos custos logísticos, nos custos trabalhistas, nas regulamentações do setor e também nas políticas de acesso. A população, principalmente os menos favorecidos, clamam por melhorias no atendimento médico, por acesso aos remédios e cosméticos que lhes proporcionem saúde e bem-estar. E este é um momento único e inovador, de relacionamento, de integração, de somatória de forças e de união entre todos os elos da cadeia para discutirmos estes pontos. Vamos aproveitar ao máximo estes 2 dias de intensas atividades para encontrarmos as melhores soluções e oportunidades que o mercado nos proporciona para benefício de todos nós. Bem, a partir desse momento, senhoras e senhores, iniciaremos as atividades do Farm Manager 2014. Vocês poderão acompanhar pelo catálogo oficial, que se encontra dentro de sua pasta, toda a programação detalhada, que, em resumo, se traduz por 2 fóruns de discussões diários e uma palestra de encerramento com a senhora Leila Navarro amanhã, no final do Farm Manager 2014. Portanto, estão todos convidados, não percam, será um espetáculo. Bem, procederemos agora, a partir deste momento, à formação da Frente de Honra, denominada Mesa Oficial de Abertura do Farm Manager 2014. Convidamos para compô-la as seguintes pessoas, personalidades, executivos e autoridades. Primeiramente, convidamos o presidente executivo do Sindusfarma, Sindicato da Indústria Farmacêutica do Estado de São Paulo, Dr. Nelson Mussolini. O diretor de comunicação institucional da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, senhor Otávio Nunes.
O diretor de Regulação Sanitária da Anvisa Direg, Dr. Renato Porto. O representante do Código de Defesa do Consumidor e presidente da Frente Parlamentar para a Desoneração Tributária do Setor, deputado federal, senhor Walter Yoshi. Podem acomodar-se, por favor? Muito obrigado. E apresentaremos agora, senhoras e senhores, a mesa protocolar de entidades que já estão tomando lugar aqui à nossa frente, nos lugares indicados pelas nossas recepcionistas e por nós também. Temos à mesa o diretor executivo da Abafarma, Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico, representando o presidente do Conselho Diretivo da entidade, senhor Jorge Freud de Aguilar. Levante-se, por favor, nossos aplausos a ele. Muito obrigado. O diretor executivo da Abradilan, Associação Brasileira dos Distribuidores dos Laboratórios Nacionais, senhor Geraldo Monteiro. O assessor da presidência da Abrafarma, Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, senhor Serafim Branco Neto. O diretor executivo da ABC Farma, Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico, Dr. Renato Rômulo Tamarozzi. O diretor executivo do Sincofarma São Paulo, Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, Dr. Juan Carlos Ligos Becerra. O diretor executivo do Sincamesp, Sindicato do Comércio Atacadista das Drogas, Medicamentos, Correlatos, Perfumaria, Cosméticos e Artigos de Toucador, no Estado de São Paulo, senhor Alfredo Luiz Cury. E o diretor executivo da FEBRAFAR, Federação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias, representando o seu presidente, senhor Jorge Abud Neto. Aliás, José, obrigado, desculpe-me, muito obrigado. Bem, as demais entidades convidadas que não puderam se fazer representar também recebem nossos agradecimentos especiais. Bem, nesse momento, convidamos para abrir oficialmente os nossos trabalhos o diretor da TPV Nice, idealizador e realizadora do Farm Manager, senhor Nilson Ribeiro. Bom dia a todos. Bom dia. Agora sim. Olha a coincidência. O Brasil está aí correndo atrás do Hexa, não é isso? E nós chegamos à 6ª edição do Farm Manager. O que demonstra, em todo o seu planejamento estratégico, estar preparado para mais uma grande vitória. Haja vista a quantidade de pessoas no auditório. A proposta do Farm Manager 2014 é de pensarmos globalmente, mas tentar agir local. Acho que esse é o processo mais importante. É um evento estruturado em 4 fóruns e que proporciona aos seus participantes a mais completa atualização do mercado, com visões, tendências, desafios e oportunidades, com grande conteúdo de informações que facilitam o planejamento estratégico das empresas e uma melhor gestão dos negócios pelos seus executivos. Reúne no seu bloco de parceiros as 3 principais entidades do mercado mundial, a IMS Health, Close-Up Internacional e a Nielsen Brasil, como parceiros e sponsor de conteúdo, proporcionando-nos a integração de todas as informações demandadas pelos executivos que buscam o conhecimento de dados para traçarem a evolução e o crescimento sustentável dos negócios. Nosso muito obrigado à diretoria das empresas que contribuem todos os anos para que possam consolidar o Farm Manager no seu foco estratégico de gestão e desenvolvimento do mercado farmacêutico e de cosmético brasileiro. Reconhecido em pesquisas e em todas as avaliações como o evento que melhor contribui para o desenvolvimento do setor, estamos de novo aqui presentes, aplicando de forma real todas as informações para que exerçamos de forma plena as nossas atividades. O Farm Manager é, portanto, o principal encontro de executivos do setor, farma e cosmético, e o melhor ambiente de relacionamento. É isso que a gente quer propor a todos vocês nesses 2 dias de evento.
A cada ano, novos desafios surgem para a DPV Nice e para a Cristina Zanon, que está conosco há 5 edições, né, Cristina? Coordenadora de conteúdo do FarManage. Então, a Cristina, no seu dia a dia de atividades na FIA, analisa informações globais que nos permitem cada vez mais projetar o futuro, antecipar tendências e oportunidades, mantendo o FarManage num processo contínuo de evolução e de credibilidade. Mais uma vez, nosso muito obrigado aos varejistas, aos distribuidores, às entidades, nossas apoiadoras, durante 6 edições, aqui representadas pelo Dr. Nelson Mussolini, principalmente, que a gente agradece muito, porque está dedicando o dia inteiro conosco. Então, está na parte da manhã e vem depois na parte da tarde. A pessoa do deputado, nosso deputado federal, Walter Rocha, muito obrigado pela presença. Ficamos muito felizes da vinda. O Dr. Walter Rocha está responsável e está coordenando uma frente parlamentar de desoneração de impostos, assunto que nós debatemos aqui no FarManage, e tomou uma força grandiosa. Nosso muito obrigado à presença do Dr. Renato Porto da Anvisa, que veio prestigiar, isso abrilhanta muito o evento FarManage. E muito obrigado à Interfarma, em nome das indústrias de pesquisa, que está aí, Otávio Nunes, representando a Interfarma, para também falar conosco a respeito do setor farmacêutico, como é que anda, tá? E eles vão nos ajudar muito na coordenação desses fóruns. Então, agradeço todas as entidades presentes e a todas as que foram convidadas e que, por algum motivo, não puderam comparecer. E nós vamos dar início ao FarManage 2014, já pensando que, em junho de 2015, nós estaremos aqui de volta, realizando a 7ª edição do FarManage. É isso que a gente espera. Muito sucesso para todos nós, agende-se, portanto, para estar aqui no ano que vem. Forte abraço e vamos dar continuidade, porque tem um caminho longo pela frente. Um abraço para vocês. Obrigado, gente. Muito bem, senhoras e senhores, convidamos agora para dar as boas-vindas a todos os participantes e proferirem até 8 minutos as conquistas e suas visões sobre a indústria farmacêutica, o presidente executivo do Sindusfarma, Dr. Nelson Mussolini. Por favor. Bom dia a todos. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Queria cumprimentar a todos, né, e aproveito para cumprimentar na presença do Cláudio Eli. Então, sintam-se todos cumprimentados. Quero agradecer a DPV Nice, na pessoa do Ronaldo e do Nilson, por essa oportunidade de estar aqui participando mais um ano com vocês. Acho que isso é extremamente importante para nós, da indústria farmacêutica, poder falar com um grupo tão importante como vocês. Quero registrar que tem hoje um espaço regulatório que nós fizemos esse ano aqui no evento, que tem o stand do Sindusfarma, com as questões regulatórias. Então, estamos ali para atender a todos vocês que precisarem de alguma informação sobre as questões regulatórias, que não são poucas no nosso país. Tá? Quero falar para vocês que eu me senti muito orgulhoso. A semana passada nós tivemos um evento em Brasília, que foi o evento de boas-vindas aos novos servidores da Anvisa. Tá? O Renato estava presente lá. Foi um evento muito importante. E esse evento contou com uma visão muito boa desse pessoal para entender um pouco mais o que é a nossa indústria. Há uns 3 ou 4 anos atrás, nós tivemos uma reunião na diretoria do Sindusfarma, na qual estava presente o Dirceu Barbano. E nós conversamos bastante com o Dirceu, e eu falei para o Dirceu, naquela oportunidade, que eu não entendia nada de indústria farmacêutica até o momento em que tive uma fábrica sob minha responsabilidade. Eu trabalhei 5 anos numa empresa americana, trabalhei 25 anos numa empresa brasileira e depois trabalhei um ano numa empresa, 25 anos, numa empresa suíça e um ano numa empresa brasileira na qual eu tinha sob responsabilidade uma fábrica. E aí eu comecei a entender um pouco a complexidade que é a área regulatória quando a gente fala da produção. Quando eu ia para Brasília e trabalhava na Novartis, e se falava, vamos mudar a caixinha de medicamento e aumentá-la em 1 centímetro para colocar mais um dizer qualquer. Eu, na hora, provava isso e não via grandes problemas. Voltava para São Paulo, na fábrica da Novartis, que ficava em Itapecerica da Serra, ali em Taboão da Serra, e o chefe da fábrica era um argentino, e o Montalbano falava, você é louco, você não sabe o que isso acontece. Eu pensava comigo, se você é argentino, não gosta de trabalhar.
Não tem nada a ver mudar 1 centímetro. O que é 1 centímetro? Quando eu fui para a Eurofarma, eu tinha a fábrica embaixo. E aí eu descobri que era 1 centímetro quando você fala de 1000 caixinhas. Quando você fala de 10.000 caixinhas, quando você fala de 1 milhão de caixinhas. 1 centímetro é metro pra caramba. E aí eu percebi como é importante a gente conhecer isso. Então, nessa apresentação que o Dirceu Barbano teve dentro do Sinusfarma, eu falei da importância do técnico da Anvisa conhecer como a gente faz o nosso negócio. Que 1 centímetro em 100 numa prateleira, na farmácia, representa mais 1 metro de prateleira, Cláudio. Então, precisávamos mostrar isso para eles. Então, fiquei muito feliz quando soubemos esse ano em que o pessoal do Movimento Brasil Competitivo, que é liderado pelo Gerdau, tinha feito uma proposta à Anvisa, e foi procurado pela Anvisa, e procurou a Anvisa também, na introdução dos novos servidores, que foram 286, né, para conhecer um pouco da indústria farmacêutica. E eles passaram uma semana visitando algumas indústrias farmacêuticas, que no total foram 8, e o próprio Renato teve a oportunidade de conhecer uma no estado de Goiás, em Anápolis. Então, isso deu, eu percebi isso, tive no encerramento desse evento a semana passada, e eu percebi como esse pessoal estava feliz de ter conhecido um pouco mais a indústria farmacêutica. O nosso negócio é um negócio complexo, não é um negócio fácil. Nós fazemos e nós vendemos saúde em caixinha. O Ministério da Saúde está completando esse ano 60 anos. O Sindusfarma tem 81, ou seja, a gente faz saúde há mais tempo no Brasil do que o próprio Ministério da Saúde. A indústria farmacêutica brasileira, nos últimos 5 anos, cresceu de forma exponencial. Eu tinha preparado uma apresentação, ela vai estar à disposição de vocês. Eu só vou passar rápido, se eu conseguir. Essa parte do Sindusfarma, acho que todo mundo que já viu a minha apresentação já conhece, então eu não vou falar. Mas eu quero mostrar para vocês esse dado, que é um dado importante, é quanto a gente tem crescido, quando a indústria farmacêutica tem crescido nos últimos anos no Brasil. Enquanto nós temos um país que tem um PIB que está crescendo, algo em torno de 1% ao ano, mais ou menos isso, 2%, nós temos uma indústria farmacêutica que, nos últimos 10 anos, mais do que dobrou de tamanho, triplicou de tamanho, né? Triplicou de tamanho graças ao trabalho de todos vocês, graças ao trabalho da indústria, graças ao trabalho do atacado e graças ao trabalho do varejo. Nós, certamente, estamos dando mais saúde aos brasileiros. A gente não tem mínima dúvida com relação a isso. E eu me sinto orgulhoso por estar nesse setor há 32 anos, 31 anos, dando e fornecendo saúde ao brasileiro. Outro dia eu estava num evento no Conselho Nacional de Saúde, com a apresentação do novo ministro, o ministro Quioro, e no Conselho Nacional de Saúde, todo mundo falando mal da saúde no Brasil. Todo mundo falando que estava muito ruim, que a saúde no Brasil é uma porcaria, que nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar, mas há 20 anos atrás, a expectativa de vida do brasileiro era 60 anos de idade. Hoje, ela é 74 anos de idade. E a expectativa de vida das mulheres já está chegando aos 80 anos de idade. O governador Alckmin disse que elas não morrerão mais logo um pouco à frente. Nós morreremos, elas não. Mas, de fato, isso houve uma contribuição efetiva da indústria farmacêutica, não tenho a mínima dúvida. Nós temos conversado muito com alguns grupos de ativistas que estão falando que não podemos mais fazer testes em animais. E aí eu fico pensando comigo, e vamos fazer como? Há 40 anos atrás, o brasileiro vivia até os 40 anos de idade. Aí falam assim, vocês da indústria farmacêutica inventam doenças. Sem dúvida nenhuma, inventamos doenças. Porque a gente está dando mais vida, mais tempo de vida, e as doenças começam a aparecer. Há 40 anos atrás, ninguém tinha Alzheimer. Não dava tempo, morria antes. Artrite reumatoide. Quando a gente ouvia a avó da gente falar de artrite reumatoide, porque fazia muito tricô, era 1 em 1 milhão que conseguia fazer isso, de ter artrite reumatoide. Então, uma série de problemas de saúde que foram surgindo, foi graças à indústria farmacêutica que conseguiu acabar com outros problemas de saúde que matavam o ser humano antes.
Então, é como a história daquele carro que só rodava 80 mil quilômetros, depois que fundia o motor e precisava jogar fora, não precisava trocar pneu. O carro hoje roda 300, 400 mil quilômetros, aí precisa trocar pneu a cada 100 mil quilômetros. É isso que acontece na nossa indústria, é mais ou menos a mesma coisa. Nossa indústria tem que desenvolver e tem que desenvolver muito rápido. Esse é o crescimento que a gente tem tido na área de genéricos. O Brasil tem despontado na área do genérico, mas ainda temos muito a fazer. Na parte da tarde, a Thelma Salles, presidente da Progenérico, vai falar, eu vou coordenar essa mesa, mas ela vai mostrar isso com mais clareza para vocês. Isso é a demonstração de onde o Brasil está e para onde o Brasil está indo. O Brasil, hoje, é a sexta economia para a indústria farmacêutica. Isso é extremamente importante para a gente. Nós éramos o 11º. Tá? Estamos crescendo bem. Mas não podemos achar que temos o rei na barriga, nós só representamos 4% do mercado mundial. Então, quando se fala muito aqui no Brasil, não, porque a farmoquímica brasileira precisa avançar. Não dá para a farmoquímica avançar no mercado que tem 4%. Não adianta. Você precisa de volume para você fazer farmoquímico, todo mundo sabe. E nós temos que tomar muito cuidado com a questão dos biológicos, porque também vamos precisar ter volume. Então, nós vamos precisar ter um Estado mais presente na compra de saúde, na compra de medicamentos, no fornecimento de saúde para os brasileiros, porque, senão, também não vamos conseguir deslanchar nessa área. Esse daqui eu faço questão de apresentar, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo. Esse daqui é o portfólio tributário, que eu chamo de salame tributário. O Walter Yoshi conhece bem isso daqui, ele já viu essa apresentação, acho que umas 35 vezes, mas eu faço questão de apresentar sempre a mesma questão. Isso é o número de horas que o brasileiro, uma empresa média brasileira, gasta para pagar impostos, 2.600 horas. Isto é um absurdo, a nossa burocracia está matando os nossos negócios. E aqui vem o pior de tudo, o que nós gastamos de tributos. Esse é o ranking mundial de tributação. Quando a gente olha um país como a França, que é o país que mais cobra imposto no mundo, ela cobra 44% de todo o seu PIB de impostos. O Brasil está cobrando 34%. Você fala, poxa vida, o Brasil está numa posição boa, se nós olharmos em relação a outros países. Entretanto, quando a gente vai ver o que paga-se de imposto sobre medicamento, nós chegamos a este absurdo. O brasileiro paga 33,9% de imposto sobre medicamento. Esses dados são do IBTG. Estudo Brasileiro de Planejamento Tributário. Enquanto nossos amigos franceses, aqueles que cobravam os 44%, só cobram 2% sobre impostos, sobre medicamentos. Tem alguma coisa errada nesse país em relação a tributos sobre medicamentos. Tá? Quando nós olhamos, por exemplo, e aqui a gente sempre grifa o medicamento de uso animal, mas eu gosto muito de falar sobre o sal de cozinha. Sal de cozinha, todo mundo sabe que causa hipertensão, e está pagando só 15%, 14% de impostos. O remédio para hipertensão arterial paga 33,9% de impostos. Isso daqui é um verdadeiro absurdo, deputado. Nós pagamos mais para ficar doente de impostos do que para curar da nossa doença. E o pior de tudo é o seguinte, a nossa Constituição Federal, quando ela criou o sistema de tributação, ela falou o seguinte, o legislador, ele estava preocupado com isso, ele falou, ó, o imposto, ele poderá, e esse poderá tem que ser entendido, deverá ser seletivo, ela já mostrou que estou acabando, em função da essencialidade de mercadorias e serviços. Quero eu entender, e acredito que todo mundo que está nessa sala entende, que saúde é essencial. Então, alguma coisa nós precisamos fazer para isso. E para aqueles que dizem sempre, não adianta reduzir imposto, porque a indústria farmacêutica nunca vai repassar isso aos preços no medicamento, há uma lei que assim o determina. Todo o impacto tributário sobre medicamentos, para mais ou para menos, ele tem que refletir no preço final do medicamento automaticamente. Se o governo do Estado de São Paulo resolver hoje baixar o imposto sobre medicamentos para 7%, que é um pleito que a indústria faz há muito tempo, amanhã cedo nas farmácias isso estará refletido nas tabelas de preço. E agora, senhoras e senhores, representando as indústrias farmacêuticas de pesquisa, nós convidamos para dar as boas-vindas a todos os participantes e proferirem até 8 minutos as realizações e perspectivas da Interfarma para o setor farmacêutico, o seu diretor de comunicação institucional, senhor Otávio Nunes. Por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a organização do evento.
na figura do Ronaldo e também do Nilson, e dizer que eu acredito muito no Hexa do Farm Manager, mas eu talvez não acredite tanto no Hexa do Filipão. Talvez não esteja assim tão otimista. Mas o fato é que esse evento já é um sucesso, não só pelo propósito que atinge todos os anos, mas principalmente pelo fato de que ele é um evento agregador, né? Definitivamente, é neste evento que a cadeia consegue se reunir, debater temas importantes e, principalmente, discutir aquilo que é, de fato, pontos comuns e, de fato, poder avançar em alguns temas importantes. Falando um pouquinho sobre o papel da Interpharma na cadeia, a Interpharma é uma entidade que está completando o ano que vem 25 anos, 25 anos de muita luta, principalmente com alguns temas também muito importantes, como, por exemplo, a redução de impostos em medicamentos, como bem se referiu o Dr. Mussolini. O papel da Interpharma neste tema, especificamente, foi muito importante no ponto de vista da iniciativa. O ano passado, nós, apoiados principalmente pela Abrafarma e outras entidades do setor, mobilizamos a sociedade para que, efetivamente, tivéssemos o nosso pleito atendido pelas autoridades responsáveis pela redução de impostos. Mobilizamos a sociedade no sentido mais prático possível, que é levar às farmácias um caderno de assinatura para que um abaixo-assinado pudesse ser levado ao Congresso Nacional e mobilizado os parlamentares. E assim foi feito. 2.600.000 assinaturas foram coletadas e levadas ao Congresso, física e também virtualmente, para que os deputados realmente começassem a pensar sobre essa possibilidade. Esta mobilização foi liderada pelo nosso amigo, companheiro de todas as horas, o deputado Yoshi, que muito bem conduziu isso dentro do Congresso Nacional, a ponto de, neste momento, já existir uma comissão especial que analisa a redução de impostos dentro do Congresso Nacional. E eu gostaria, inclusive, de parabenizar o esforço do deputado, porque, definitivamente, este é um pleito importante para a cadeia, não apenas para a Interpharma. Outro tema que eu gostaria de tocar aqui, que também sensibiliza, que é a pesquisa clínica no Brasil. Hoje é um tema importantíssimo, envolve também outros segmentos da cadeia, e no qual temos um diálogo hoje muito aberto e franco com a Anvisa, especialmente com o apoio do Dr. Renato, que está aqui presente, além do que outros órgãos envolvidos, como o sistema CEP-CONEP, no qual a gente tem conseguido efetivamente ter um diálogo que nunca tivemos. O Brasil é um dos países que mais perde oportunidade no mundo em pesquisa clínica, e esse cenário precisa mudar. E a gente acredita piamente que isso efetivamente vai começar a mudar, especialmente pelo diálogo hoje estabelecido entre a cadeia, especialmente Interpharma, pelo esforço, com as autoridades, especialmente com a Anvisa e sistema CEP-CONEP. Para encerrar, eu gostaria de apenas mencionar que a Interpharma, institucionalmente, também tem atuado muito, especialmente do ponto de vista deste cenário que hoje se desenha, que são as eleições presidenciais. Na semana passada, nós recebemos um dos candidatos à presidência da República, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, para um debate muito franco e igualmente aberto para tratar das questões nacionais, mas principalmente do nosso segmento, que nos afeta muito. A ideia é que também outros candidatos possam dialogar diretamente com a Interpharma, no sentido de que a entidade possa, especialmente nesse momento importante da nossa vida nacional, mas também da vida pessoal, digamos assim, da Interpharma, que é nesse período em que completa 25 anos. De fato, é uma participação efetiva nesse momento importante que são as eleições que se aproximam. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado, senhor Otávio Nunes. E agora, senhoras e senhores, ouviremos o diretor de Regulação Sanitária da Anvisa, DIREG, que abordará em até 8 minutos as atividades da Anvisa na relação direta com os empresários do setor e com as entidades aqui presentes em benefício ao consumidor. Nossos aplausos ao doutor Renato Porto.
Bom, bom dia a todos. Cumprimento Nilson e Ronaldo pelo convite. É a primeira vez que estou aqui. Tomei posse na Anvisa em 29 de junho do ano passado e tenho a oportunidade de hoje estar aqui. Primeiro, para mim, é importante participar desses eventos. Quem sabe, alguns já me ouviram falar em outros eventos, o Nelson, deputado Yoshi, Otávio, o Nelson, já somos figurinhas repetidas em muitas mesas. É importante, a parceria que a Anvisa tem que fazer com o setor produtivo é de extrema responsabilidade. Então, cuidar da saúde não é uma responsabilidade da Anvisa, do fabricante de medicamento, do distribuidor. É uma responsabilidade de todos. A cadeia ela é grande, ela é uma cadeia de muitas responsabilidades. A gente vai no hospital e vê, e eu vou tentar falar rápido para aproveitar exatamente os 8 minutos. A gente vai no hospital e vê que talvez a última barreira de um atendimento inadequado é o próprio paciente. Então, a gente tem essa responsabilidade extrema de cuidar, de fato, como o Nelson falou, da saúde das pessoas. Eu não vou falar em carga tributária, acho que aí não é muito a praia da Anvisa, mas eu posso falar um pouquinho de carga regulatória. Então, é importante a gente refletir um pouco o que aconteceu nos últimos anos com a Anvisa. A gente teve tempos onde a Anvisa fazia mais de uma norma por dia de expediente. Então, tivemos anos que a Anvisa beirou a casa das 400 normas por ano. Foram 380 e algumas coisas, e alguns números. Hoje, a gente está indo para uma casa de 80. Eu critico quem fez lá atrás? Não, não é isso. A gente tinha um tempo e uma metodologia de trabalho que poderia até haver a necessidade de uma regulação. Mas nós temos que viver o mundo de hoje. A carga tributária tem que ser a de hoje. Antes era uma carga, podemos mudar. E a carga regulatória também. Ou seja, a gente tem, de fato, que dar ao mercado, que dar para falar em planejamento estratégico da indústria, do setor produtivo farmacêutico, a gente tem que falar em segurança regulatória, falar que é preciso que esses marcos sejam estáveis. Ninguém vai investir, ninguém vai correr qualquer risco sem saber a quantidade do seu risco. Ou seja, a gente toma medicamento e sabe que todos nós podemos ter efeitos adversos, desde que estejam muito bem previstos e calculados. Senão, a gente, de fato, não está tendo uma prescrição adequada. Acho importante também a gente pensar que, neste mercado, tem uma outra palavra que muito se amolda hoje, a forma de trabalho que a Anvisa tem. Foi importante o Nelson lembrar do evento da semana passada. Eu entrei na Anvisa em 2005 e o que aconteceu a semana passada, eu demorei mais ou menos, acho que uns 8 anos para entender o que os técnicos conseguiram entender em 2 ou 3 semanas. Uma experiência extremamente produtiva, relação direta, quem estava lá, Antônio Brito palestrou, o próprio Nelson, Alanac, todos falando de igual para igual, ou seja, falando como de fato é o mercado, cada um com as suas opiniões, mas como de fato é a situação que está imposta hoje para a Anvisa regular. E essa é a melhor forma da gente começar um bom trabalho, ou seja, começar a encarar a realidade do jeito que ela de fato se apresenta. Então, nesse processo, tem um outro ponto que é muito importante que a gente pense, a Anvisa se amolda numa nova metodologia de trabalho, que é a tal da palavrinha corresponsabilização. A gente já tem, de fato, um mercado farmacêutico, um mercado de cosméticos, um mercado de produtos para a saúde, aqui tem um foco, mas a gente já tem um mercado que, de fato, nos dá a capacidade de dividir responsabilidades. Então, é importante que a gente tenha isso também em mente, ou seja, temos a possibilidade de estabelecer regras regulatórias que nos desoneram da obrigação de uma fiscalização e oneram quem está do outro lado. É importante isso, é importante que as farmácias saibam quais são as responsabilidades, que o varejo saiba quais são as responsabilidades a ela imposta. É importante que os fabricantes de medicamentos saibam quais são as responsabilidades impostas para se fabricar o medicamento. Então, nesse contexto, eu acho que pensar num planejamento estratégico, pensar em algo que caminha por estes passos é de fundamental importância. Então, a gente tende, nos próximos tempos, nos próximos anos de agência reguladora, de fato, a ser muito mais críticos, a sermos muito mais reflexivos e, de fato, impormos à norma uma capacidade real de modificação da situação fática. A gente tinha muito tempo atrás, é muito comum hoje a gente, na diretoria colegiada, falar o seguinte: essa norma, primeiro, ela vai conseguir atingir algum objetivo? Segundo, essa norma ela é aplicável, porque também a gente criou muita norma que a fiscalização tem muita dificuldade de fazer
essa fiscalização, essa avaliação. Então, é preciso que a gente pense em todos esses fatores. Somos atores de um processo em cadeia e que não podemos nos desresponsabilizar de uma etapa anterior ou de uma etapa futura. Então, acho que para pensar em planejamento estratégico e cumprindo com os meus 7 minutos, ainda faltam um, cumprindo com a minha responsabilidade, eu acho que o que a gente precisa pensar hoje é exatamente isso, ou seja, como fazer que essa cadeia funcione de uma maneira muito eficiente. A gente já tem marcos regulatórios construídos e a gente precisa ser eficiente. O Brasil passou a ser não mais um ator no mercado mundial, a IMS Health, para citar um dos parceiros, nos coloca hoje em sexto e em 2016 em quarto. Então, a gente deixou de ser um país que só quer para querer bem, querer o melhor. A gente não quer mais só medicamento, a gente quer o melhor medicamento que nos trata na hora necessária, naquele momento. Então, o Brasil precisa pensar um pouco e não vamos ter a capacidade de Anvisa sozinha de fazer isso, ou a Câmara sozinha talvez não tenha condição de fazer isso, precisamos ser parceiros de um processo produtivo e um processo que, de fato, responsabiliza todos na cadeia e dá, no final, uma modificação da vida das pessoas, ou seja, dar saúde em caixinha, em líquido, em que quer que seja. Então, obrigado ao convite mais uma vez, obrigado. Acho que eventos como esse que fazem com que a gente, de fato, discuta, a gente pense um pouco mais no macro e deixe de pensar um pouco nas pequenas relações regulatórias que, de fato, podem não atingir o objetivo maior para a sociedade, que é dar saúde às pessoas. Então, obrigado, cumprimento aos meus colegas de mesa, Otávio, Nelson e deputado Yoshi. Obrigado mais uma vez. Do Porto. E agora, senhoras e senhores, como principal articulador e presidente da Frente Nacional para a Desoneração dos Impostos sobre Medicamentos, o nosso deputado federal por São Paulo, Walter Yoshi, apresentará o andamento das ações propostas e como está sendo conduzido no Congresso e também nas Assembleias Legislativas este movimento clamado como justo e social por todos os presentes. Vamos receber Walter Yoshi, o nosso deputado federal. Bom dia, amigos e amigas. Eu quero ser breve, acho que vou conseguir nos 8 minutos. Quero agradecer ao nosso amigo Nilson, que é o amigo de longa data e que organiza esse evento, esse fórum que é um exemplo para o Brasil, uma forma de organizar o setor, desde os fabricantes até aqueles que estão na ponta da distribuição e a ponta do varejo. E aqui nós temos executivos de todas as indústrias, de todas as empresas da distribuição do varejo, que aprimoram a cada ano, através do debate, através da visão das tendências, conseguem aprimorar a distribuição, a melhoria no serviço de atendimento ao cliente. Então, são vocês que buscam resultado, naturalmente, mas, com o trabalho de vocês, vocês têm ajudado a cuidar da saúde das pessoas do nosso país. Nosso muito obrigado pela participação de cada um dos senhores e das senhoras. Quero aqui saudar meus companheiros de mesa, o nosso Mussolini, presidente da Sindusfarma, que cuida da indústria, sobretudo no estado de São Paulo, e que já deu uma aula aqui sobre tributação e medicamentos. Meu querido amigo Otávio Nunes, que também colabora muito com os subsídios quando a gente precisa, nessa mobilização que nós temos feito pela desoneração dos medicamentos no Brasil. E agradecer a presença do Dr. Renato Porto, que veio de Brasília, saiu às 5 horas da manhã, lá de Brasília, para estar presente e, com a sua presença, valoriza esse evento. Há 3 anos atrás, foi nesse fórum que eu descobri que remédio tinha 34% de imposto. Medicamento para uso animal, 13%. Nós criamos essa frente. Do que ficar falando, eu quero tentar apresentar um vídeo que demonstra a nossa última mobilização lá em Brasília e que teve a participação importante de várias entidades aqui do setor que nos ajudaram nessa tarefa. Vamos tentar ver o vídeo? A Frente Parlamentar Mista pela Desoneração dos Medicamentos realizou um ato público hoje aqui na Câmara dos Deputados. O presidente Henrique Eduardo Alves garantiu que vai instalar uma comissão especial para tratar do assunto.
Ao comprar um medicamento que custa R$10, o consumidor estará pagando R$ 3,40 só de imposto. O PIS/COFINS, um tributo federal, aumenta em 9,25% o preço do produto. Já o ICMS, um imposto estadual, varia de 12% a 19% de acordo com cada estado. O custo elevado prejudica a população e os próprios governos que distribuem medicamentos. O governo federal já desonerou alguns medicamentos de tarja preta e vermelha. O problema é que a lista desses remédios não é atualizada há mais de 6 anos. Por isso, a Frente Parlamentar Mista pela Desoneração de Medicamentos organizou um ato público na Câmara dos Deputados. O objetivo era sensibilizar os parlamentares para a causa, como disse o presidente da frente, deputado Walter Roche, do PSD de São Paulo. É uma luta não somente desse parlamento, mas é uma luta da sociedade brasileira. Na medida em que a sociedade toma conhecimento dessa alta carga tributária de 34%, nós temos sim como reduzir. O estado do Paraná deu exemplo, diminuiu o ICMS de 18% para 12% no ano de 2008. E o que aconteceu? Aumentou a acessibilidade, as pessoas que não tinham condições de comprar remédio foram comprar remédio e, com isso, triplicou a arrecadação do remédio no estado do Paraná. A colaboração das entidades do setor foi fundamental para recolher as assinaturas de cidadãos que apoiam a causa. O presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Sérgio Mena Barreto, comentou a participação da sua entidade. Chamamos a população para assinar, ou seja, para assinar embaixo desse movimento contra a carga tributária de medicamentos no Brasil. Então a gente recolheu 2.620.000 assinaturas, ou seja, é uma demonstração inequívoca de que a população está cansada de pagar tantos impostos sobre medicamentos. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, participou do evento. O artigo 150 da Constituição, que dizia que o consumidor tem o direito de saber os impostos que paga nos bens e serviços consumidos. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, assumiu o compromisso de instalar uma comissão especial que vai analisar a matéria. Eu asseguro, com o apoio de todos os parlamentares que aqui estão, de todos os partidos, esta causa mostra que não é uma questão partidária, muito menos de governo ou de oposição. É uma questão da cidadania, do direito, da saúde das pessoas. Para que nós pudéssemos apresentar essas assinaturas, que com essas assinaturas e com a mobilização, nós estaremos agora instalando a comissão especial para dar celeridade ao estudo e à análise e o debate daqueles projetos que vão realmente desonerar, diminuir o imposto do medicamento. Paralelo a isso, nós já tivemos 3 reuniões no âmbito do governo do Estado de São Paulo. Tivemos reunião com o secretário André Calab. As negociações estão avançando. Estamos aguardando agora um retorno para que nós possamos efetivamente fazer um trabalho concreto para que nós possamos diminuir o imposto do remédio. Quero aqui registrar a nossa gratidão à deputada Maria Lúcia Amari, que contribuiu muito nas negociações no âmbito do governo do Estado. E também o trabalho junto aos diversos fóruns da saúde, com a participação do vereador Marco Aurélio Cunha, que preside a nossa frente no âmbito municipal. E, finalmente, estamos chegando aí no momento da Copa. Eu, como brasileiro, torço para que o nosso país possa fazer uma Copa. Apesar de todas as insatisfações, das manifestações que nós respeitamos, que a gente possa, como brasileiro, receber essa grande multidão que vem dos países do exterior, visitantes, e que a gente possa realmente fazer uma Copa belíssima. E também para que o nosso país possa decidir certo nas próximas eleições, que possamos melhorar a qualidade dos nossos governantes e dos nossos parlamentares. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança. Até o próximo Fórum Farmanager 2015. Obrigado. Bem, senhoras e senhores, devidamente acomodados na mesa protocolar estão o senhor Jorge Floyd Aguilar, o senhor Geraldo Monteiro, o senhor Serafim Branco Neto, o senhor Juan Carlos Ligos Becerra e os senhores Alfredo Luiz Cury e José Abud Neto. Pergunto a eles, gostariam de formular uma pergunta aos nossos convidados da Frente de Honra? Fiquem à vontade e dispomos de 5 minutos, caso os senhores queiram formular alguma pergunta a um de nossos convidados. Doutor Renato,
Queria te perguntar, o assunto não foi abordado aqui, mas ele passa por uma novidade que está para surgir, que é a questão nova aí dos medicamentos EQ. O senhor vê isso como uma solução para o consumidor ou uma confusão para o mercado? Bom, vou tentar ser... Aqui a gente tem que ficar quase igual ao ministro Supremo, não dá para adiantar voto, porque a matéria ainda está em discussão, né? Primeiro, eu acho que a discussão sobre, de fato, a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos similares, genéricos e os próprios referências, é uma discussão que iniciou-se em 2003, lá com a 134, e hoje já tem, de fato, uma solidez muito grande. É isso... O passo de dizer como que a Anvisa vai transferir essa informação para a sociedade é um passo que a gente ainda estuda. Então, se será como foi feito na primeira consulta pública, o lançamento da consulta pública, com uma nova identidade visual, ou se não será dessa forma, isso ainda está na pauta de julgamento da ANCOL. Eu acho que o importante é que a gente preste, de fato, uma informação muito clara ao consumidor. Diga que os medicamentos que estão à disposição do consumidor são medicamentos com qualidade, eficácia e segurança comprovada. Isso é importante. Daí para frente, qual a necessidade do consumidor comparar um medicamento ao outro, isso é o que a gente vai ter que discutir tecnicamente para, de fato, não desestabilizar um mercado que tem hoje, na minha avaliação, uma estabilidade bem consolidada. Ou seja, o mercado de medicamentos, como o Nelson apresentou aí, sobe na casa de 2 dígitos a todo ano. É um mercado altamente bem visto para o Brasil e para os outros países do mundo. Então, acho que mexer nesse mercado e mexer nessa forma de dispensação ou de transmitir uma informação para a sociedade é algo que tem que ser feito com bastante cuidado e com bastante critério. Sob pena a gente, de fato, desestabilizar o mercado, e aí seria o pior dos mundos, a gente não conseguir carregar a informação que a gente já trouxe para todo consumidor, o que é genérico, o que é similar, o que é referência, qual foi essa indústria, como essa indústria se construiu. Isso a gente não pode perder. Então, a gente tem que pensar em como a gente dá um passo à frente, não tentar, de fato, desestabilizar ou fazer uma desestabilização que não é, de fato, nenhum dos objetivos da Anvisa, nem de qualquer um que trabalha nessa área, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Posso? Pois não. Tudo bem, obrigado, doutor Renato. Eu queria só fazer nem uma pergunta, só um comentário. O Walter Yoshi apareceu a liderança para o nosso setor há 3 anos, e eu queria que os amigos que estão aqui, principalmente do nosso estado de São Paulo, prestassem atenção. Eu acredito que o Walter pretende se candidatar e voltar a permanecer na Câmara Federal. E faz muito tempo que o setor como um todo, da indústria ao varejo, não tem um representante fiel, como tem sido você, Walter. Então, eu queria pedir ao pessoal uma reflexão sobre isso. A hora de uma pessoa próxima, uma pessoa aberta, que a qualquer hora que você pega o celular, liga, ele atende. Não é aquele que, após eleito, você tem que fazer uma penitência para poder dar um oi para ele, né? Então, eu acho que nós temos aí uma oportunidade de ter uma pessoa lá que possa realmente continuar esse trabalho, né? Porque, principalmente a questão tributária, e eu sei que não é só isso, Walter, que você cuida lá, mas principalmente essa questão, ela realmente é uma porta realmente de acesso muito importante, tá? Obrigado e agradecemos.